Oi, gente! A Nendi Talks está aqui começando. Se você chegou agora, não nos conhece, a gente fala de esporte. Cada episódio, uma modalidade diferente, um tema diferente. Se você já nos conhece, segue nos acompanhando, por favor, porque o episódio de hoje, inclusive, está muito especial. E aí, eu sou a Nath Curvelo. Nando Abdala. E a gente está com a Nendi, que é uma plataforma de materiais esportivos second hand, sempre conosco, que tem uma curadoria super especial. E vamos aos trabalhos de hoje, porque nós vamos acelerar, entendeu? A gente está com ele, que é 3 vezes campeão dos sertões, Kaique Bentivoglio. Acertei? Opa, acertou sim. Fez um mistério até, eu falei, Não, tá certinho. Bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade, muito bacana poder estar aqui e falar um pouco do nosso esporte, né? E para mim é muito bom poder passar um pouco da experiência para quem não conhece tanto do rally. E essa oportunidade de estar aqui passando para o público, para mim é sempre muito bem-vinda. E vai ser muito legal aí poder compartilhar e falar um pouco de rally para vocês. Com certeza. Agora vamos começar pelo começo. Como que foi o seu começo no rally? Por que rally? Da onde surgiu isso? Porque não é muito comum. Pois é, cara, foi uma coisa até engraçada, assim, o começo, vou pegar lá de trás, lá da minha infância. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu comecei, na verdade, nas motos. Meu pai andava de moto, meu tio andava de moto e sempre foi nas 2 rodas. E aí, quando eu fiz 5 anos de idade, eles me deram uma motinha de motocross. E aí eu comecei a andar junto com meu pai. 5 anos? 5 anos, é. 5 anos, é normal. E aí eu comecei a andar com ele de moto e comecei a pegar gosto, né? Pelo rally em geral, motocross. E aí a gente vai acompanhando todas as modalidades. E naquela época, a moto começou mais para eu poder andar junto com meu pai ali, fazer umas trilhas e tal. E eu comecei a pegar gosto pela velocidade. Porque a moto, assim, você tem desde o cara que quer fazer uma trilha, um passeio, pro cara que já quer uma coisa um pouco mais radical, quer uma velocidade, quer um motocross. E aí eu já comecei a me interessar um pouco mais por esse lado. E desde pequeno sempre fui aquela criança que ou era carrinho ou era motinha em casa, não tinha outra coisa, era o dia inteiro, motinha e carrinho. E aí com isso eu fui pegando gosto. Seu pai apoiava, né? Meu pai apoiava muito, porque, era onde me conectava com ele ali no fim de semana e tal. E aí começou assim. E aí eu fui, para resumir, para não ficar tão longo, eu fui na moto até os 22 anos de idade, andando de moto. E aí a gente fez algumas amizades ali dentro do motocross e tal. E quando eu tinha 23 anos, hoje eu tô com 40, né? Quando eu tinha 23 anos, um amigo meu que andava de moto comigo, ele vendeu um motorhome que ele tinha e ele pegou uma caminhonete de rally na troca. Isso foi em 2007. E aí ele pegou uma caminhonete de rally e passou na minha casa, eu tava lá tomando banho, ele passou com essa caminhonete, buzinou, cara, eu peguei no rolo do motorhome e tal, vamos dar uma volta? Aí peguei e fui dar uma volta com ele ali, perto do nosso bairro, tinha algumas estradas de terra e tal, a gente pegou, andou e ele começou a pesquisar e viu que tinha um rally no fim de semana. E eu já tava parado da moto, né? Não tava andando de motocross. Comprou já aqui, né? Aí ele pegou e falou, cara, vamos se inscrever e vamos nesse rally? Eu falei, vamos embora, vamos ver como que é, né? Não fazia nem ideia do que era. Do nada. Assim, eu tinha uma certa noção do que era o rally, porque o meu tio, ele organizava algumas provas de rally. Uhum. Então eu já acompanhava com ele algumas coisas, mas nunca dentro de um carro. Não, mas eu digo um convite, assim, ele comprou aquela empolgação, vamos lá, completamente papo. do nada. Acompanhou e nunca teve vontade. Isso era moto, não? Era moto. Nem quero ver. Eu acompanhava por causa dos Sertões. Desde moleque eu acompanhava, porque os Sertões é muito Copa do Mundo, tradicional, tradicional. Então, assim, sempre olhei os Sertões. E o meu sonho era participar um dia dos Sertões. Isso é desde pivete. Só que era um sonho muito longe, né? E, cara, as coisas foram se desenhando. Então, assim, quando ele chegou com esse carro lá na porta, falou, vamos fazer essa prova, era uma prova da Mitsubishi Cup, era um carro da Mitsubishi, né? Aí eu peguei e falei, vamos lá, mas e aí, eu vou fazer o quê? Ele falou, não, você vai navegar, porra. Eu falei, cara, eu não faço ideia. E você nunca tinha feito isso? Não, cara, eu não fazia a menor ideia. E a prova era no fim de semana seguinte. E aí o que aconteceu, cara? Uma semana funcionando. O que seria navegar? Exatamente isso. O que é fácil? Eu comecei a pesquisar como é que fazia pra navegar, o que era navegar, né? Aí, beleza, comecei a cair de paraquedas lá. Pra você ter ideia, cara, a gente foi rodando com o carro de rally. A gente não tinha equipe de apoio. Já pra ir pra prova, vamos. Botou a mala, a gente colocou a mala de viagem dentro do carro e foi rodando. Foi em Taubaté essa prova. Então você imagina, a gente foi rodando com o carro, chegou lá, não tinha equipe de apoio. Quando chegou, a gente olhou aquelas puta estruturas. O que a gente tá fazendo aqui? Não, a gente não imaginava, a gente achava que era um negócio meio amador. E não era, entendeu? Era umas puta de umas equipes, meu. O negócio vai chegando, para atrás do outro lado.
cada equipe com 10, 15 carros, a gente olhou um pra cara do outro e falou, cara, o que a gente tá fazendo aqui? Beleza. Nem step tem. Vambora. Não, a gente não sabia de regulamento, não sabia nada. Só que assim, cara, por um outro lado, foi bom, né? Foi muito bacana, porque a galera acolheu muito a gente. Eles viram que a gente tava completamente perdido, né? O que esses dois moleques estão fazendo aqui? Aí os caras ajudaram muito a gente. Eles ajudaram muito. Pô, o que vocês estão precisando? Ó, você tem que fazer isso, fazer aquilo, passar na vistoria. Cara, na hora de passar na vistoria, o carro tava com o cinto vencido, tava com não sei o quê. Aí começou, né, cara? Um cara empresta o cinto, eu, não, calma aí. Então a gente começou a ver que o ambiente era muito bacana. E aí largamos e tal, apanhei pra caramba na navegação, obviamente. E ele também, ali um pouco da pilotagem, cara, o cara veio da moto, tá acostumado, então já é mais tranquilo. Ele já é um baita piloto. É um baita piloto. Agora, a navegação era muito novo. Entendeu? Tipo, uma coisa que nunca tinha coisa feito. de centímetros, de metros, né? É muito preciso a navegação. Só que os carros naquela época eram bem mais lentos também, né? Dava um tempo maiorzinho. Você hoje é atropelado, né? Não, hoje é outra história. Aí, beleza, a gente entrou dessa forma. E aí eu fui com ele de 2007. Em 2010 foi onde ele resolveu ir para os Sertões. A gente já tinha 3 anos correndo juntos. Eu corria só Mitsubishi Cup, uma etapa outra do brasileiro. Mas aí foi legal. Essa... Não, foi super legal. A gente foi crescendo, a gente foi crescendo. Eu fui, cara, quando eu fui conhecendo o pessoal do Rally, eu fui coletando informações, né? Pegando, quem que são os navegadores que eu já acompanhava ali nos Sertões. Pra gente era uma puta emoção. Porra, esse cara aqui eu acompanho nos Sertões desde moleque. Daqui a pouco eu tô ali largando junto com o cara. Pô, cheguei no cara na humildade e falei, como que é a navegação? Como é que você fala? E fui absorvendo. Como que um cara fala aqui, como que um outro navega ali. Fui coletando informações de um e outro, você vai se aprimorando, né? Aí, beleza. Em 2010, a gente foi pro nosso primeiro Sertões. O Hugo falou, cara, vamos pro Sertões e tal. Foi o nosso primeiro Sertões. Eu lembro que quando eu cheguei na largada, foi em Goiânia, foi um momento da minha carreira que, cara, foi inesquecível. Porque era um sonho, né? Sempre foi um sonho que eu não imaginava que um dia eu ia estar lá. Porque a gente sabe que os Sertões é para poucos, é um esporte super caro. Então, assim, existe para você chegar lá é muito complicado, são poucos, né? E aí, quando eu tava na largada, que eu vi erguendo ali a bandeira do Brasil, tinha umas 40 mil pessoas ali no Super Prime e tal. Cara, eu me emocionei de verdade. Foi um momento muito emocionante da minha carreira, assim, que eu falei, porra, tô aqui, tá acontecendo. Foi nesse momento que você achou, assim, tô virando um profissional disso, Foi ali que eu falei. É isso que a minha vida vai ser? Foi ali que eu falei, cara, espero poder estar aqui outras vezes, que esse não seja o único, né? Porque uma coisa é você chegar num lugar, outra coisa é você se manter lá. Então, para mim, a minha cabeça naquele momento era, cara, tomara que seja só o começo e que eu continue nessa carreira assim. E aí, beleza. Foi uma situação emocionante e tal. O rally em si não foi tão bom, porque a gente não tinha o preparo necessário. Os Sertões, ele é muito no detalhe, é uma prova muito exigente. E aí a gente acabou tendo muito problema mecânico e tal. E o rally foi curto para nós, mas a gente foi se arrastando. Normal, né? Aquela experiência. Sim, mas a gente viveu realmente os Sertões, a gente aprendeu muito, né? Porque quando você apanha, você aprende. Então a gente aprendeu muito naquela temporada. E nisso, o Hugo ele acabou abandonando os outros rallies. Em 2011 ele já não correu outras provas. E aí apareceu a oportunidade para eu navegar para o Ingo Hoffmann, que é 12 vezes campeão da Stock Car, é um nome super conhecido e tal. E eu, até então, a minha única experiência era com o Hugo. Então eu falei, cara, eu não sei se eu sou um bom navegador, porque é o único cara... Mas eu vou descobrir agora. Porque o único cara que pode falar isso é o Hugo, só que ele também não teve experiência com outro navegador. Nós começamos aqui junto. Exato. Tipo assim, e a responsa é uma puta responsa, né? Exato. E aí, assim, cara, quando começou, que eu fui navegar para ele, eu lembro que a primeira... Pra mim foi meio que um divisor de águas no sentido assim, porra, agora eu tô com um cara que é profissional, vive disso, não é meu amigo, vai virar meu amigo agora porque a gente vai começar a se conhecer. Mas é uma outra responsabilidade. Você ficou nervoso a primeira vez? Cara, eu fiquei nervoso antes, né, o pré. Depois que você larga, você entra num transe ali que passa. Mas o antes eu fiquei, porque é uma responsabilidade grande e tal. E aí, beleza. Eu lembro que quando a gente fez a primeira volta, eu comecei a observar que o Ingo ele estava muito com a cabeça da pista, do automobilismo.
que é você... Tudo bem, ele tá ouvindo o que eu tô falando, obviamente, mas ele tá andando mais com os olhos do que com o ouvido. Com o que você tá falando. E a Mitsubishi Cup é um rally muito velocidade, é muito detalhada. Então, assim, você tem que andar com o ouvido. Você tem que acreditar no que o navegador tá falando. A então, dupla tem que ser um exemplo para quem não conhece. Você tá num autódromo, você tá lá com a plaquinha de 100 metros, 50 metros, você tá vendo a curva. Você sabe quantos metros você tá na curva. No rally, você não sabe. Às vezes, você tá andando no meio de um canavial que você não tá tendo visão da curva. Não tem a visibilidade. Não tem visibilidade nenhuma. E aí você tá numa reta ali, com um monte de cana, 140 por hora. 140, 150. E aí você vem cantando, ó, você vai fazer uma direita 2, por exemplo, que é uma 2 seria, imagina a segunda marcha de um carro, uma curva mais fechada. Então você tá 600 metros dessa curva, aí você tá 600, 500, o cara não é para tirar o pé, ele tem que estar com o pé lacrado ali no acelerador. 400, 300. Mas já ligado, quando ele chegar pouco... ali no 200, no 100, onde ele vai frear? No 100. Só que ir pro cara ter o culhão de segurar sem estar enxergando, com um piso que não tem aderência. Porque o rally ele vai mudando o piso toda hora. Então, o que aconteceu? Eu vi que ele tocava demais, que tinha muita manha do carro, só que ele tinha hora que ele tava meio que procurando, sabe? Não tava... acreditando só no que você tava falando. Como que ele tá falando, mas eu não tô vendo aí, aqui, né? Quando terminou a volta, eu peguei e falei pra ele, alemão, seguinte... Então, na próxima volta, você toca demais, não tem quem sou eu para falar, você tem, né? Sua carreira já fala por si só, mas você tá andando muito aqui, ó, nos olhos. Ouve mais o que eu tô falando e acredita no que eu tô te falando. Cara, a gente baixou, tipo, numa volta 40 segundos. Pronto. Que é absurdo. Caramba. E a gente ficou em segundo a 1 segundo do primeiro. A gente tava andando em quarto, quinto, a gente passou para segundo, tomando 1 segundo do primeiro. Colado. Meu, ele ficou felizaço. Porque aí ele entendeu, falou, pô, realmente tem que andar aqui, né, no ouvido. Então ali pra mim, eu acho que eu me coloquei numa situação, tipo, pô, aqui eu entendi que eu sou um bom navegador. E aí, beleza, fui alguns tempos com o Ingo. O Lucas Moraes, em 2013... Que é com quem você corre agora. Que é com quem eu corro até hoje. Esse ano, na verdade, a gente não correu junto, porque ele não veio pro Brasil. Ele tá fazendo carreira fora e eu não acompanho essa carreira dele fora. Mas a gente vai chegar lá. Então, assim... em 2013, o Lucas me chamou para navegar, que ele também veio da moto e tal. Conhecia ele do bairro, lá onde a gente morava perto e tal. E aí a gente começou a andar junto, em 2013. E aí, cara, a sintonia, foi instantânea. Primeiro pela amizade, segundo porque os dois são muito competitivos, tem muito foco naquilo que tá fazendo. O Lucas é uma cabeça muito boa, então isso ajudou muito a gente a crescer juntos. E aí foi o início da carreira dele. E aí é onde a minha carreira começou a dar uma alavancada também. Então, acho que a gente deu uma crescida junto nisso. E aí, a gente corria a Mitsubishi Cup e corria o brasileiro. Em 2018, o Lucas resolveu ir para os Sertões. Porque até lá, o pai dele é quem organizava os Sertões, né? Ele era da Dunas, e o pai do Lucas era o organizador dos Sertões. Em 2018, a gente fez a nossa primeiro Sertões juntos. Só que com carro nacional, que não tinha a menor possibilidade de disputar nada, mas era para aprender os Sertões. Então ali a gente foi primeiro na categoria, que era dos carros nacionais. Ficamos só atrás dos carros gringos e fizemos quarto na geral, que foi um baita resultado. E um bom resultado só pelo fato de, com um carro nacional, ter terminado um Sertões. Sim. Né? Novatos, né? A gente conseguiu concluir os Sertões sem problemas maiores, sem forfetar nenhum dia. Forfetar quando você não completa uma etapa. E aí em 2019, gente? O que acontece em 2019? Aí em 2019 foi, acho que, um ano muito bacana para mim, assim, foi, acho que a realização de um sonho, porque o Lucas acabou trazendo um carro, a gente entrou para um carro também com chance de disputa, que era uma Ranger feita pela X Rally Team. Só que ainda assim, a gente estava com um carro que ele foi fabricado aqui. Ele tinha toda a base de um carro de fora, só que era um carro produzido aqui pela X Rally Team. Tá. E a gente tinha algumas diferenças para o carro de fora. Nosso carro era um pouquinho inferior, mas era um carro que tinha chance ali de estar batendo junto. Eu lembro que no primeiro dia, quando a gente largou, a gente, com 70 quilômetros, o carro que tinha largado atrás da gente alcançou a gente e pediu ultrapassagem. Porque no rally... Isso que eu ia falar, como é que funciona? No rally é assim, você larga geralmente de 2 em 2 minutos, por causa da poeira. Então, primeiro você define a ordem de largada num prólogo, é um qualify. Tá. E aí você define essa ordem de largada e aí o cara que fez o tempo mais rápido no prólogo, ele vai largar na frente e por aí vai. Primeiro e vai. Aí beleza, a gente tinha largado ali, a gente tinha feito um bom prólogo e largado em terceiro, acho que vai em terceiro.
Não, segundo. A gente largou em segundo. E nisso, um carro que era um carro gringo, que era uma Ranger com suspensão independente, um pouco superior à nossa. Passagem. Mas só perguntar até pra entender. Aí vocês largam. 2 minutos, larga o outro. É difícil ou é normal o cara chegar com esses 2 minutos? O certo é não alcançar, mas acontece muitas ultrapassagens. Acontece muito. Porque no rally tem muitas variáveis e é uma prova muito longa. Especiais de 300 km, 250, teve já de 500. Então, o que aconteceu? No primeiro dia, os caras chegaram na gente. Eu falei, pô, o Lucas olhou pra mim e falou, cara, alguma coisa a gente tá fazendo errado. Não é possível. E aí a gente entendeu, porque a gente estava com a cabeça dos carros nacionais. Os carros nacionais, você não pode sair atropelando tudo, porque o carro vai quebrar. Os carros gringos, não. O limite do carro é o seu corpo. E uma vez a gente ouviu isso e achava que era só conversa furada. Então, e não é. Aquela coisa, o carro não tem limite, a pessoa tem. O seu corpo vai falhar antes que o carro. Então, assim, a hora que você começar a tomar tanta porrada, vai chegar uma hora que seu corpo vai pedir pra você diminuir. O carro tá aguentando, você Enquanto não tá. isso, você não senta a bota aí. E aí a gente entendeu isso. Falou, cara, então não é que a gente tava acelerando tudo que dava nos lugares bons e nos lugares que eram um pouquinho ruins a gente tirava um pouco o pé. Aí a gente acordou. Com medo, Aí né? que tem Com que ser- medo. Quando a gente com tomou medo. esse pedido de ultrapassagem, a gente acordou pra vida. Falou, não, então calma aí. Aí conversando com um, com o outro, mas cara, como você tá passando num trial, num lugar com... Não, é do que dá pra andar. E aí, no dia seguinte, a gente... Calma aí, você vamos falou, virar a chave. Aí se a o gente limite veio- sou eu, então vamos Aí resiliência a gente aqui, vai. veio, cara, andando tudo que dava e entramos no ritmo. A gente falou, opa, agora sim, estamos no ritmo. Quero ver nego pedir passagem agora. Aí entramos no ritmo. Só que a gente tava ali, terceiro na geral. Terceiro. Depois a gente teve uma etapa muito longa, que foi a maior etapa do rally, com 500 quilômetros, que eu lembro até hoje. Foi acho, um dos dias mais difíceis meu dentro de um carro de rally, que saiu do Jalapão, deserto do Jalapão, e terminou nos Canyons do Viana. Em quanto tempo isso? Então, a gente fez essa especial em 7 horas e 10. Então, é 7 horas e 10 andando Nossa. no tudão, assim, tudo que dava. Só que acontece, a gente fez uma prova muito boa. A gente via que a gente estava num ritmo muito bom. Porque a gente, durante a prova, você tem algumas paradas de abastecimento. E você consegue pegar o tempo que você tá com os concorrentes. Porque a dificuldade do rally é essa. Você não sabe se você tá Você na frente ou saber tá atrás. quando Porque no você tá ali, né? autódromo você tá vendo o cara do seu lado, no rally não. Nesse tempo você sabe quanto está da frente e quanto de trás está de você porque a hora também. que você vai relargar, você vê o quanto tempo o cara largou. Porque todo mundo vai fazer aquele percurso no mesmo tempo. Então vamos supor, você tem uma zona de abastecimento. Você vai ter 1 hora ali para abastecer. Então, a hora que você entra nessa zona, seu relógio, seu cronômetro dispara. Em 1 hora você tem que estar saindo dela. Então, todo mundo vai fazer aquele trajeto em 1 hora. Então, você imagina que o cara que entrou na minha frente, ele disparou 1 hora. Eu entrei, disparei 1 hora. A hora que ele for sair, eu vou estar lá parado esperando para relargar. Eu vou ver o quanto tempo ele saiu. Me tira uma dúvida, essa 1 hora é 1 hora, por exemplo, assim, todos têm que fazer o mesmo tempo de Tem que ficar 1 parada. hora. Tem que ficar não é 1 que nem hora. o pit stop que quanto mais rápido vai pro não. Tem que ser 1 hora. Tem que cumprir esse Tem que cronômetro. cumprir. É uma Tá, relargada, entendi. é uma zona de neutralizado. É E aí vocês aproveitam para quê? Enquanto abastece? Abastece, come, toma água, toma uma coisa, repõe ali. Recupera. É uma Embora, Isso, é o momento para você dar uma recuperada ali. Aí o que acontece? A gente viu que a gente estava muito bem porque a gente estava tirando o tempo dos concorrentes. Aí, pouquinho para frente, um dos nossos concorrentes estava capotado. Putz. Ele falou, opa, Putz, estamos em que segundo pena, na geral. Estamos em segundo. A gente falou, Que estamos em chato. segundo na geral. Só que ali, cara, naquele momento, você tem que manter muita concentração. Porque o Lucas olhou para mim e falou, cara, será que a gente está vindo muito forte? Vamos dar uma aliviada? Eu falei, cara, não vamos dar uma aliviada pelo seguinte, a gente está concentrado nesse ritmo. Se a gente tira um pouco o ritmo, você começa a desconcentrar. Concentra. Então, isso é uma dosagem muito difícil de fazer, porque os caras às vezes falam assim, não, cara, você tá com folga, alivia o pé. Essa aliviada te tira do hiperfoco. E aí você começa a andar errado, errar aqui, errar ali. Então, vamos manter o que a gente tá fazendo, que tá perfeito. Tá funcionando? Tá perfeito. E a gente veio. Aí o cara que tava em primeiro na geral, a gente viu ele parado trocando pneu. E, pum, passamos ele. Ele falou, opa, tiramos 4 minutos dele. E a gente tava, acho que, sei lá, uns 6, 7 atrás. Então, já encostamos. Falou, pô, Já tá melhorou ficando bom. aqui. Cara, quando a gente entrou nos Canyons do Viana, era anoitecer, assim, tava no finalzinho de tarde. E eu lembro que era uma poeira que você não enxergava um palmo na sua frente. A gente achava que a gente... Que tinha alguém ali? Então, na Não sabia. nossa cabeça, a gente tinha chego nos UTVs. Que os UTVs largavam na frente. Falou, pô, Puta, perigo, provavelmente tem um UTV na nossa frente e não tá dando passagem. A gente vai Cara, E a Esse gente cara. vai... você não sabe o estresse que foi dentro daquele carro. Dá Assim. até medo, pô, Porque, pô, cara, medo, você não verdade. enxergava, realmente não enxergava nada. E a nossa cabeça era só o seguinte. Bom, a gente fez uma baita de uma prova, a gente construiu um baita resultado até aqui, com
com 6 horas de prova, a gente vai jogar tudo no lixo, porque um cara tá travando a gente aqui na frente, então você tá tendo que tirar o pé, e o cara vai vir alcançando a gente. Como ele faz? Ele passa a rádio pra organizar? Como faz? Aí não tem o que fazer, cara. A gente até tentei chamar no rádio o Pelicano, mas o Pelicano é um avião que fica no ar fazendo repetidora de rádio. Sim. E aí eu tentei chamar a organização, cara, ninguém não tinha resposta. Tava no escuro, então. Tava no escuro. Eu falei, aí, cara, assim, eu vi que teve uma hora que a gente passou, eu lembro que eu olhei pra janela, vi um mourão passando assim, eu falei, Lucas, para. Falei, cara, tem alguma direita antes. Quando a poeira começou a baixar, a gente tava num pasto, cara. A gente tinha passado uma porteira e tava num pasto. Aí ele voltou, a gente achou a pista de volta, beleza. Em resumo. E a poeira lá? Poeira absurda. Voltou pra cara, trilha ali. O estresse era tão grande que a hora que passou a chegada, o Lucas estava tão centrado ali para tentar levar o carro até o final, que ele desabou de chorar. O cara, ele chorou cara, parecia, sabe aquela aliviou, que terminei, né? completei especial. E quando a gente chegou no box, a gente descobriu que não tinha nenhum UTV na nossa frente. Aquela poeira condensou. Os UTVs passaram, ali era um canyon, ficou rodando lá. Final de tarde não tem vento. E o que aconteceu? Aquela poeira, ela condensou. E o que aconteceu? Isso ficou igual para todo mundo. E os caras tiraram o pé. O nosso concorrente... Achava que era vocês. O nosso concorrente que estava atrás, numa curva que ele não enxergou por causa da poeira, ele capotou o carro. E aí ficou 15 minutos parado para descapotar. Nisso a gente assumiu a geral do rally. E aí falou, porra... Então a gente, numa situação que foi caótica, entendeu? A gente conseguiu manter a concentração, porque eu falo assim, o rally, como acho que com a maioria dos esportes em geral, você tem que ter sangue de barata. Você tem que saber se concentrar e não deixar a emoção tomar conta. Que se ela tomar conta... Se ela te dominar, já era, Você tá ferrado. Você vai fazer alguma cagada. Se ela tivesse tomado conta da gente, a gente querer chegar achando que tinha um TV na frente... Começa a apertar, começa a querer encostar e você vai capotar, vai bater, vai pegar uma pedra, furar um pneu. Então, assim, você tem que manter essa calma. E isso foi uma coisa que comigo e com o Lucas sempre funcionou muito bem. Então, acho que a maior parte dos nossos títulos hoje que a gente teve aí juntos... sempre teve uma pedra no caminho que a gente soube contornar, assim, com calma, com frieza, e a gente conseguiu controlar a situação. Então, ali a gente assumiu o rally e foi nosso primeiro título, que era um título que faltava 2 dias para acabar o rally. Legal. E a gente não fazia a menor ideia que a gente conseguiria ganhar aquele ano. Para nós, assim, a gente estava ali 6 minutos atrás, não fazia ideia que poderia ser possível ganhar aquele rally. Enfim, fomos... Nosso e com carro competitivo, mas não tanto. Sim, um degrauzinho para baixo, mas com chance de estar disputando. Sim. E aí foi o nosso primeiro título. Pô, cara, daí quando você ganha o primeiro, vira meio que uma obsessão, né? Aí, cara, agora você não tá indo mais lá pra fazer nada. E as pessoas também já olham pra vocês diferentes. Sim. Aí você tem já... As pessoas começam a te conhecer mais, começa, né? Ter o pessoal que torce pela gente. Tem autógrafo. Mas o pessoal que acompanha. O rally ainda é um pouco divulgado no Brasil, mas tem o público dele, né? Tem a galera que acompanha. E os Sertões, principalmente, passam em lugares muito restritos, muito remotos. Então, quando o evento chega nessas cidades pequenas... Para tudo, né? Cara, é o evento da cidade, é o evento. Você, por exemplo, geralmente o mercadinho ali local da cidade acaba. Você chega lá, as equipes zeram o estoque dos caras. Isso leva a economia para eles. Pô, muita felicidade. Porque, cara, a caravana dos Sertões são 2.500 pessoas rodando junto ali com a caravana. E você passa em cidadezinhas minúsculas. Então, isso é muito bacana do rally. Esse aí, voltando para a minha história, esse daí foi o nosso primeiro título. Logo na sequência veio a pandemia. A pandemia foi um rally que, para mim, não foi um rally bacana, porque a gente estava ali com o título, né, para defender. Sim. E no primeiro dia foi por água abaixo, que a gente pegou uma pedra que furou os 2 pneus, o macaco não funcionou. Teve uma série de problemas. Tá tudo errado, a gente ficou 40 minutos parado, acabou. No primeiro dia acabou a nossa chance. Mas aí vocês continuaram ou tipo você... A gente continuou. Foi um rally. Mas aquela motivação também, né? É diferente. Você sabe que uma recuperação, né? Prova de recuperação. Você trabalhar o psicológico e falar assim, cara, não tem nem como você recuperar esses 40 minutos, mas... Mas acontece, né? Pra todo mas mundo, assim, a nossa ideia era, cara, vamos ganhar hora de voo e vamos fazer o rally. Sim. Né? Vamos terminar esse rally. E ganha experiência. Ganha experiência, tudo é válido. E aí a gente foi, só que sabendo que não tinha chance de título, né? Isso foi em 2020, na pandemia. Em 2021, o Lucas não correu o Rally dos Sertões, né? E aí ele ficou fora dos Sertões. Eu já estava com a Polaris pilotando, que em 2020 eu fui para a Polaris na parte comercial, numa concessionária aqui em São Paulo.
E aí conheci o pessoal da Polaris, da fábrica e tal, e aí fiz algumas provas com o TV. Com eles. E aí, pô, tive bons resultados, e aí com isso eu consegui uma parceria com a Polaris Fábrica. Hoje eu corro pela Polaris do Brasil, pela fábrica. E aí, em 2021, quando o Lucas decidiu não ir, eu acho que foi um erro grande meu ter ido para os Sertões de UTV, só que eu fiz da forma errada. Porque assim, foi muito em cima da hora, meu carro não tinha tempo, meu UTV não tinha tempo de ter sido preparado, testado, nada. Tipo, uma semana eu resolvi ir para os Sertões. Aí não dá, cara. Não dá pra você ir pro Sertões dessa forma. Você tem que testar, tem que... É uma preparação, né? de um ano. Você não faz isso em uma semana. Tá. Então, esse foi meu maior erro. Eu fui, cara, só me ferrei. Tipo, no prólogo eu já tive problema elétrico. Fui campeão, fui lá, mas era outra categoria. É muito diferente? É bem diferente. É bem diferente. Como se for de moto também, vai ser outra coisa. É outra coisa. Cada um... Assim... Os Sertões em si, todo mundo sabe que para ganhar e para você disputar a lógica do negócio, a teoria é a mesma. Só que muda ali, né? O UTV hoje é a categoria mais disputada que tem no rally e tal. E aí, com isso, tinham 100 UTVs largando. Aí você larga lá em centésimo, porque você quebrou, você larga lá para trás. Cara, então foi caos em 2021. 2022, o Lucas voltou para os Sertões. Aí a gente foi fazer uma prova no Mundial, na Espanha. Tivemos um excelente resultado lá. E aí a gente veio para os Sertões com um carro que era já o top. Aí já tava Aí estava o carro top, que era uma Toyota T1+, é um carro igual da fábrica. Puta, hoje o Fórmula 1 do Rally. Então a gente estava indo para o Rally com o Fórmula 1. E o que acontece? Foi o maior Rally da história, que eram 15 dias. Estavam completando 30 anos de Rally. Normalmente são o quê? 10? Normalmente são 8 dias. 8. Né? Contando com o prólogo são 9. Tá. Né, e esses foram? Esses foram 15. Saiu de Foz do Iguaçu e terminou no Pará. Bom, também desgaste muito maior, tá? Você me preparar para, né? 15 dias, um rally muito longo. E aí a gente largou esse rally, a gente veio liderando ele desde o começo. Aí a gente tinha acho que uns 20 minutos de vantagem lá acho que foi no 11º dia. A gente passou num rio e o nosso carro pulou. Tem uma história. O nosso carro pulou a correia que alimenta o alternador e a direção hidráulica do carro. E o que acontece? Só para você entender, essa Toyota ela tem um pneu gigantesco, que é um pneu 37. Caramba. Aquilo é muito pesado. Então, todo o sistema de direção foi feito para aguentar aquela roda. E quando a correia pula fora, a direção para de funcionar. Então, não funciona a direção hidráulica e não funciona o ar-condicionado. Nenhum carro normal teria parado o carro. Naquele carro não parou porque ele tinha um backup. O diferencial dianteiro dele, onde gira ali a roda, tem um alternador reserva, que é para manter a sobrevivência do carro, para o carro não apagar. Então, ele parou de funcionar a parte vital, a parte ali da direção e tal, mas o motor, o resto continuou funcionando, porque ele tinha esse backup. Só que... E o braço? Só que você tinha que carregar aquele pneu, todo aquele carro sem a direção. Cara, era muito pesado. E ali foi... Eu falei que nos Canyons foi uma parte tensa. Ali foi a parte mais tensa do rally na minha vida, porque assim, eu via o Lucas ali tentando pilotar o carro. O esforço que ele fazia. O esforço era absurdo. Ele não conseguia ali realmente segurar o carro. Tinha a hora no final da prova que ele ia escorando o carro na parede assim para ele fazer a curva, porque ele não conseguia ter força mais. E aí o que acontece? Na minha cabeça, você começa a fazer conta. Os caras vão te passando. Você fala, cara, acabou já ali. Era. Eu não acredito que um rally de 15 dias a gente liderou desde o primeiro dia e no 11º a gente vai perder esse rally. E o Lucas foi, cara, ali mostrou muita raça e levou o carro até o final. Quando passou a bandeirada, o nosso concorrente estava ali com o cronômetro, parado esperando para ver quanto tempo a gente ia tomar. E, bom, pegaram. Eles tiraram da gente 12 minutos. A gente tinha 20 de vantagem. Então, porque eles não sabiam. Só que na minha cabeça eu tava perdendo meia hora. Porque a gente tava tão lento se arrastando que na minha cabeça eu tinha perdido meia hora. Já era. 12. Mas foram 12. Então, assim, a gente ainda continuou na liderança do rally. Tinha 8. E aí deu pra arrumar. Não deu, aí deu pra arrumar. O Lucas, quando terminou a bandeirada, ele desmaiou. De tanto esforço ali, o bicho apagou. Aí ficamos ali na chegada, dando uma reanimada pra ele voltar. Aí eu fiz pilotando a parte de deslocamento final, que é até onde é a chegada até onde tá a equipe. Eu levei o carro até lá. E beleza, aí a gente ganhou o nosso segundo título, e aí, que foi em 2022. Mas por exemplo, aí acabou este dia, correto? Sim, acabou o dia. Acabou o dia. Aí consegue
arrumar tudo. O carro vai pra equipe. Pra equipe lá, a equipe vai toda a manutenção, aí só no dia seguinte. Certo, aí no dia seguinte vocês voltam. Pessoas que estão mais acostumadas com bike, vai. Imagina o Tour de France, são etapas, né? Sim. Tem lá 21 Para etapas. A noite vai dar. Eles fazem ali a etapa deles, acabou, vai pro motorhome, descansa, o mecânico se mexe na bicicleta, nossa, mesma coisa, entendeu? E aí você vai somando, quem no final fizer o tempo mais rápido ganha o rally. Entendi. Então, a gente acabou vencendo o nosso segundo título ali. E em 2023, a gente estava liderando o rally, tivemos um problema mecânico, ficamos de fora, foi uma frustração gigante. Em 2024 veio o nosso terceiro título. Ganhamos de novo. Que aí foi o nosso terceiro título, ano passado. E esse ano, depois de 15 anos direto nos Sertões, nem eu, nem ele, nem nós não participamos do rally. Foi uma decisão tranquila para você? Cara, ficar de longe dos Sertões é difícil, porque é a nossa Copa do Mundo, né? Então, assim, pra gente foi bem difícil. Agora, não tinha muito o que fazer, porque o Lucas, ele tá com a carreira dele lá fora, né? E pra ele não batia agenda. Não dava pra ele vir pra cá. Aí, a prova que ele ia fazer, em última hora, a equipe dele resolveu não ir. E aí, bateu aquela luzinha no fim do túnel pra talvez ir pra ir pros Sertões. E aí, nisso, ele tentou vir pros Sertões, só que ficou muito em cima e não tinha carro. Não dava tempo da equipe trazer o carro pro Brasil, que esse carro fica lá fora. E aí, não deu tempo e falou, cara, não vai dar. Então, volta naquela velha história. Pô, pra fazer na correria é melhor não fazer. Mal feito, vamos não 26, faz. vamos e aí, programar. Abortou. Só que nisso, quando ele tinha dito pra mim que não viria, apareceu lá no fundo do túnel uma ideia de vir fazer direito de UTV. Pra tirar Era isso que eu ia perguntar. E o UTV aí? Então, veio essa ideia de eu vir de UTV. Só que o que acontece? Tava explicando até aqui em off pra ele. As equipes, elas... Hoje você tem duas marcas principais no rally de UTVs, né? Você tem a Polaris, que é quem eu defendo, e tem a Can-Am. E ano a ano, eles vão divulgando produtos novos, e esses produtos vêm cada vez com alguns upgrades, né? Hoje, o que acontece? O produto Can-Am, ele tem uma vantagem em cima do Polaris no Brasil, porque o Polaris ele é um veículo aspirado e o Can-Am é um veículo turbo, tá? O que muda? Eu vou chegar lá. O veículo turbo, aqui no Brasil, não tem muita regra na CBM. Então, você consegue mexer na parte de eletrônica do motor. Então, você consegue tirar um carro de 250 cavalos só com eletrônica e pular ele para 330 cavalos. Tá. Então, o carro fica muito mais forte de motor. No caso do Polaris, ele é aspirado. Você não consegue tirar essa mesma potência. Então, você vai acabar andando com um carro com menos potência. Apesar do carro ter algumas vantagens, ter um freio melhor, uma suspensão melhor, ele tem uma estrutura melhor, só que ele não tem essa potência. Então, assim, quando você pega o cenário atual no mundo inteiro, você vai pegar assim, Estados Unidos, quem está ganhando? Os Polaris estão andando na frente. Você pega o Dakar, quem ganhou o Dakar nos UTVs? Foi o Polaris. Uhum. Você pega na Europa, lá em Portugal, um campeonato muito forte. Quem está levando lá em Portugal? Polaris. Porque lá eles têm regras, não podem simplesmente chegar e meter a potência que quer. Tem regra. Aqui, como o negócio é meio sem regra, acabou. Os caras metem potência e beleza. Só que isso aí e nem jogo... comunicam. Nem precisa comunicar. Sim, agora tá dando um bafafá, porque, o grid diminuiu. Vai perder a competitividade. Quando você vai botando muita potência no carro, o custo sobe junto. O carro, quanto maior a performance, o custo ele acompanha. Né? Essas caminhonetes que a gente corre no Mundial, são carros protótipos, né? Essa que a gente corre com o Lucas e tal, eles têm regras a seguir, têm limitações a seguir, eles têm que seguir aquilo. Então as equipes trabalham em cima daquele regulamento. Assim como acontece numa Stock Car, numa Porsche Cup, numa Fórmula 1. Eles são qualquer categoria, né? Só vai ganhar quem tiver com aquele outro. Qualquer categoria. Ou faz uma Copa. Porque sabe o que acontece? Vai acontecer. Cara, a Polaris já vai lançar outro produto. Já vem um 4 cilindros, que é o que eu corro turbo. Aí esse carro vai tirar 400 cavalos. Só que isso, a questão vai chegar um momento que você vai ter que botar esse freio, porque assim, essas equipes, as montadoras, elas não vão parar de evoluir o produto. Eles vão continuar evoluindo, entendeu? Vai chegar uma hora que o custo vai ficar exorbitante. Hoje o UTV, qual que é Era isso que eu te perguntar. Qual que é o valor, por exemplo, de um custo de um UTV para você entrar numa competição? Olha, um UTV hoje... competitivo, né? Não para você lavar passeio. UTV hoje, competitivo, para um Sertões, por exemplo, tá beirando hoje nos 750 mil. É um UTV que tá beirando isso. Se você pegar 3 anos atrás, você corria com um UTV de 350 mil. Nossa, muito difícil.
Entendeu? Mais 2 vai para 1 milhão. Então hoje... Começa essa guerra exatamente. Aí. Daqui a pouco dá batendo 1 milhão. Porque, de novo, quando a performance sobe, o custo acompanha. Sobe. E a segurança também tem que acompanhar. Então, essa é uma equalização difícil de fazer. Os carros já é uma outra conta. Hoje, para você correr com um carro desse, igual a gente corre nos Sertões, é só, no nosso caso, a gente tem um apoio de fábrica, né? O Lucas tem patrocínio, é piloto de fábrica. Mas é um carro de €1 milhão. Então, assim, não é um esporte, é um esporte muito caro. Muito caro. E isso é só o preço do carro, né? Você não é só o carro. Equipe. Você tem pneu, você tem combustível. O nosso combustível, ali, por exemplo, tem que vir da Europa. Não posso usar o combustível aqui do Brasil, tem que vir de lá. Isso no caso dos carros. O TV usa combustível a gasolina pódio. No carro, é um combustível que vem da Europa. Então, imagina todo o trâmite de trazer o carro, trazer combustível, pneu. É um jogo de pneu por dia. Entendeu? Então, é um custo exorbitante. Então, hoje o rally é muito caro por conta disso. E também tem um outro lado, que são as equipes. Você imagina o seguinte, a Fórmula 1, o cara vai lá, ele monta a estrutura dele dentro de um autódromo, e beleza, é aquilo. Vai ficar ali no fim de semana, acabou a prova. O outro é o seguinte, você pega as equipes, você tem lá 90 pessoas na equipe. Você tem desde o cozinheiro, o fisioterapeuta, você tem... Cada dia vai para o chefe de equipe, você tem os caminhões. Você imagina que aquela estrutura inteira, ela vai se locomover diariamente. Então você tem ali as equipes, você tem os motorhomes, os caminhões, a cozinha... Tudo aquilo vai sair de uma cidade e vai para outra. Eles vão rodar ali, durante um rally, 2.500, 3.000 quilômetros. Então, isso tudo é custo, entendeu? Você tem que ter carro de apoio rápido. É pouco. Eu já fui chefe de equipe, né? Eu fui chefe de equipe de quem hoje é nosso maior concorrente, que é a X-Alitinho. Fui 4 anos chefe de equipe deles. E cara, é muito difícil. Tem que tirar o chapéu pelo chefe de equipe, porque, cara... Para você monitorar toda a logística do rally, abastecimento, se faltar o combustível, o cara abastecer no jalapão. É um baita de um trampo, cara. A pessoa, quem não está acostumado, não faz ideia. Mas, por exemplo, o carro de abastecimento costuma sair um dia antes. Entendeu? Porque ele vai se locomover com puta combustível ali dentro do carro, dentro do jalapão, cara, que é um areião pesadíssimo. Ele vai bem e ele tem que ir ali de madrugada, muitas vezes, se locomover para chegar no ponto de abastecimento, para quando você chegar lá, o carro tá lá para te abastecer. Também. Entendeu? A tempo. Então, assim, porque a partir do momento que o rally larga, todas as estradas são fechadas. Ninguém pode passar ali. Nem um morador, nem uma equipe de apoio, ninguém pode passar naquela estrada enquanto o rally estiver acontecendo. E aí você imagina que, a gente fala que é a cobra, né? A cobra é a primeira moto que está largando para o último TV que está largando, que é do primeiro ao último. Você imagina que você vai ter ali, ó, são em média 60 motos, esse ano foram acho que 70 UTVs, já teve ano de 100 UTVs, e mais 60 carros. Então nós estamos falando aí de 240 competidores ali no total. Você imagina o tamanho do primeiro que tá largando, tá lá já chegando na cidade e o outro nem largou ainda. Entendeu? Então aquela estrada inteira, às vezes fechado. 300 quilômetros, 400 quilômetros, tem que estar fechado. E tem várias entradinhas durante essas especiais, que é o cara da fazenda, ou uma bifurcação. Tem que botar a equipe tem que colocar uma pessoa ali para não deixar ninguém entrar. Então é uma logística, cara, bizarra. Bizarra. Porque você anda nos lugares a 170 por hora, numa estradinha estreita que só cabe o carro, num areião pesado. E é isso, ninguém pode entrar ali, entendeu? E é difícil conseguir um patrocínio? Cara, como todo esporte no Brasil, é muito difícil, né? Ter resultado, trabalho. Por isso que você tem que valorizar muito quem te apoia, né? Então, é muito difícil hoje você conseguir patrocínio no Brasil. Isso aí é como qualquer esporte. E o rally ele vem crescendo, eu vejo assim um crescimento. Eu acho que o UTV trouxe esse crescimento também, porque o UTV hoje ele entrega... Você acha que deu mais visibilidade? A visibilidade é boa hoje, né? É porque hoje, assim, acabou abrindo portas, porque assim, a moto é muito perigoso. Então não é todo mundo que vai estar ali para andar de moto. Eu tiro o chapéu pros caras que fazem rally de moto, porque os caras acordam 3 horas da manhã para correr, velho. Entendeu? E é punk, é punk. Então não é para qualquer um. O carro tem um custo muito grande. Alto, muito alto. E o UTV, ele tá ali no meio do caminho. Então quando eu falei para você que um UTV custa 750 mil, 800 mil, é um UTV para ganhar o rally. Mas dos 100 UTVs que estão largando, 15 estão ali para ganhar um rally.
entendeu? São A gente 15... vai ali pra tem muita viver gente, a experiência. tem muita gente que não tá ali pensando em resultado. O cara tá ali para começar o rally, pra o viver cara tá a experiência iniciando, ali. então o custo dele é outro, entendeu? É igual a gente falar assim, é a mesma coisa na preparação física, né? O pessoal fala, pô, mas eu vejo às vezes piloto e tal, o cara não tem um preparo físico. Cara, mas é igual a bicicleta, cara. Você tem um cara que pedala a 15 por hora, qualquer um vai pedalar. Agora, se o cara botar ali 40, 50 por hora e manter, o cara é outro nível de atleta. E no rally é a mesma história. Uma coisa é você estar ali andando num ritmo mais tranquilo, curtindo, e a outra coisa você tá indo para ganhar. Então, assim, quando você tá indo para ganhar, você tá num ritmo muito mais alto. Você tá sofrendo muito mais. Seu corpo tá exigindo muito mais. Seu desgaste físico é alto no rally. Sim. O pessoal acha que não, mas é extremamente alto. Eu te falo isso porque eu pedalo, né? Hoje a bike é uma forma de preparo físico para mim. E que a maioria hoje tá usando isso também. O Lucas também pedala fortíssimo e é um cara que usa a bike como uma forma de preparo. E aí, você começa a entender, quando você parte para esses carros mais tops, quando o cara chegou pra gente e falou assim, ó, o limite do carro e quanto seu corpo aguentar, você começa a perceber que você precisa se preparar. Que você precisa que aí já você porque você vê que realmente e você vê que acontece mesmo, cara. Você vê que realmente assim, você tem habilidade para estar num ritmo acima, só que seu corpo tá te limitando. No Jalapão teve momentos de a gente ter que aliviar o pé, porque a gente não tava aguentando, nem eu, nem ele. E assim, eu ali navegando não queria falar nada, porque eu falei, não vou falar para ele tirar o pé, porque mas eu tava insuportável. Tava insuportável. Eu vou tirar, porque pode ser que ele esteja porque, cara, bem. era tanta porrada que esses carros, eles são mais rígidos. O carro sofre muito mais que o TV, o corpo, né? O TV é mais tranquilo. O TV tem um curso de suspensão maior. O impacto é menor em vocês? O TV é muito mais tranquilo. O TV é muito mais tranquilo em termos de físico, né? O carro não. O carro você tem a temperatura, que por mais que ele tenha um ar-condicionado, é muito quente dentro do carro. Você tem a suspensão, o peso, ele para aguentar, por ele poder sustentar toda aquela porrada que ele enfrenta, ele tem que ser muito rígido. Então, assim, ele toma muita porrada e essa porrada passa pro corpo. Tanto é que tem muitos casos, aí, principalmente em dunas, de os caras às vezes errarem e tem fratura de vértebra e tal. Tem muito isso aí no rally. Tanto é que agora estão desenvolvendo um banco com amortecedor igual o da bike, banco, que é só de baixo para cima, sabe? Igual a bike tem, né? Então, que é quando tiver uma porrada de baixo para cima, ela amortece. Porque já tiveram vários casos disso. Então, assim, a porrada, o impacto é muito grande. E aí a gente começou a perceber que, cara, a gente tem velocidade, mas o nosso corpo tá começando a então, bora trabalhar o corpo, limitar. A máquina humana, né? Tudo vão evoluindo, você tem que evoluir junto. E aí tudo bem, academia, beleza, porque você precisa, né? Tem uma musculatura forte, exige muito de ombro, exige muito pescoço, principalmente, de porrada. Exige muito. Então, você precisa ter a parte muscular, mas você também tem que ter a parte de cardio, né? E eu, por exemplo, sou um cara que, beleza, tava treinando academia e tal, só que eu não gostava de ir pra esteira, correr, eu não gosto. E a bike, cara, desde pivete eu pedalei a vida inteira, fiquei em cima de uma bicicleta. Falei, porra, agora é hora de eu voltar a pedalar, depois de anos, né? Aí voltei e a bike entrou, tanto é que eu tô aqui hoje por causa da bike, né? Porque eu conheci o Tele, conheci e estamos aqui falando de rally, mas foi na bike, as coisas se conectam. A gente vai se conectando ali. Então, hoje virou um hobby que na verdade, é para me preparar para o rally, que meu esporte é aqui, não é a bike. Mas é muito bacana, assim, você vê o quanto que a evolução da coisa, como que o atleta tem que acompanhar a evolução dos produtos, né? Porque o automobilismo e a moto, rally, pista, qualquer coisa, exige muito do físico. As pessoas acham que não. Acham que, mas tá no carro, é só acelerar, frear. Não, amiga, vem pra lá e vai ver. Não é só acelerar e frear, entendeu? Tem muita gente que acha que já ouço isso aí direto. Eu falo, cara, então senta lá e você vai ver como é. Porque é realmente... O corpo sofre demais, é muito impacto. É uma exaustão, né, também. Que você leva. Você falou do pneu 35... Você 37. Você pega o carro, na época lá atrás, o Fiat Uno, que era 14, 13, não tinha direção hidráulica. A gente já ficava para estacionar no trampo. Então, a gente não, você. Um pouquinho mais velho, já era um negócio. Imagina um desse para você manobrar assim. Exato. E, cara, tem também a questão de, deu um problema, tem que trocar pneu. Você tem que ser rápido o carro, trocar pneu rápido, porque ali... Cada segundo hoje no rally conta, cara. Pra você ter uma ideia, esse ano eu tava acompanhando o rally de fora. Cara, acho que o TV, depois de, vamos falar aí, disputado, acho que foram uns 1.000 e poucos quilômetros, que esse ano cancelaram 2 etapas, né?
Mas esses 1.000 e poucos quilômetros, quem ganhou por 3 minutos de vantagem. Se ele furasse um pneu, já era. Se ele é um detalhezinho, acabou. Teve dia que você ia acompanhando as parciais, que são os tempos, né, durante a prova. Cara, os caras estavam no mesmo segundo. Com 150 quilômetros especial, os caras estavam no mesmo segundo. Então você imagina o seguinte: o cara tá não estão se vendo, não sabe como que tá um ou outro, mas eles estavam virando o mesmo tempo. Você pegava do primeiro ao sexto, dava uma diferença de 5, 6 segundos. Nossa. Isso no rally, que o cara não tá acompanhando. Na pista, você sabe se tá 1 segundo, 2 segundos. Larga com o tempo de... Você não vê. Você tá ali, vendo que o cara tá... 2 minutos largou, 1 segundo, o cara tá na sua porta ali, entendeu? Você tá vendo a porta do cara aqui e você tá vendo. Agora no rally, não. Então, pra você ver como é disputado e como você não pode vacilar. E como é cabeça, né? Você pode pensar, pô, o cara tá bem pra frente, desencana. Não, você tá 1 segundo, cara. Exato, cara. Um detalhe que o cara erra ali, você passou. Aí você teve um problema, pronto. Já era. Agora me diz uma coisa. Assim, de bastidor, dá muito problema nas duplas? Ah, tem muito. Tem muito. Dá um... porque tem que ser muito... Tem que ter uma conexão muito grande, tem muito né? caso, já, assim, já teve casos de pararem no meio do especial e descer. Fala, mano, eu já teve um caso nos Sertões muito tempo atrás de uma discussão entre piloto e navegador, isso faz anos. De o cara parar o carro no meio, o piloto abriu a porta e desceu. Falou, ó, os dois dentro do carro não vai seguir. Ou você desce ou eu desço. Aí o cara ficou lá sentado, o navegador ficou sentado. Não, eu não vou descer. Então, assim, já teve casos desse. Que é muito estresse ali dentro. É isso que eu falo, porque o estresse é muito grande. Então, qualquer coisa também te muito tira... estresse. E não sei, mas normalmente quem toma o primeiro esporro deve ser o navegador. Porque o piloto vai falar, pô, você não avisou, você atrasou aqui no aviso. A gente costuma brincar no rally que fala assim, bom, quando dá tudo certo, a culpa é do piloto. Quando dá errado, a culpa é do navegador. Ele vai falar, você que tentou errado a curva aqui, não sei o quê. Eu posso falar, porque assim, eu faço as duas coisas, né? E cara, inclusive é uma pergunta que me fazem muito, né? Fala, pô, mas você gosta mais de pilotar ou navegar? Cara, são coisas completamente diferentes, são prazeres diferentes. Eu gosto das duas coisas. Mas assim, o que eu acho que pega muito na navegação é a pressão. Eu acho que você tem uma pressão maior navegando do que pilotando. Porque a pilotagem é uma coisa mais mecânica, né? Você tá ali e tal, a navegação é uma coisa muito mental. Então você desgasta muito a parte mental. Você imagina, como eu falei para vocês, 7 horas pilotando, 7 horas navegando. É 7 horas que você tá ali sem podendo errar nada. Tremendo, porque as cagadas acontecem. E a sua cabeça tem que estar exatamente ali analisando as coisas e falando. Porque você vai no automático. E normalmente no rally, o navegador ele é contratado pelo piloto. Quando você vai na carreira lá fora, no Mundial... o que acontece? As equipes que contratam o piloto e as equipes que contratam o navegador. Então, às vezes nem se conhece, sei lá. Cara, conhece. Existe uma indicação que o piloto pode fazer. Olha, eu gostaria de ter esse cara como navegador. Aí a equipe vai lá e, pô, beleza, tal, puxa o cara e tal. Existe isso. Mas o contrato do cara não é com o piloto, é com a equipe. Então, quem ele vai ter que responder se fizer alguma merda é para a equipe. Entendeu? E isso é muito diferente. Aqui no Brasil não é assim. Geralmente, os profissionais, estou dizendo, tá? Tem muito navegador que tá aí com amigo e tal, é outra história. Estou falando dos caras que são profissionais que o piloto contrata ele. Então, ele paga o cara para estar ali. É diferente. Então, diria assim, o piloto é quem tá pagando a conta. E aí existe essa pressão, né, do navegador, porque, porra, o cara tá ali e tal, investindo uma puta grana. Já teve casos de o cara, imagina, o cara fez os Sertões inteiro, se programou a vida inteira para ir lá pros Sertões. No primeiro dia, o navegador cantou uma referência errada, uma referência de perigo. O cara bateu, quebrou, acabou ali. Então você imagina, cara. Ele teve um ano inteiro, ele teve um investimento gigantesco para estar ali. Entendeu? E também tem um lado do navegador, uma puta pressão, porque assim, cara, todo mundo pode errar. Eu não posso errar. Quando você erra, eu como navegador, eu presto muita atenção na parte de perigo, principalmente. Porque às vezes, assim, quando você erra uma parte de navegação, de roteiro... Tipo, errei uma curva. Era pra ir pra direita, eu fui pra esquerda. Volta, vambora. Errei caminho. Acabou. Acontece. Vamos recalcular a rota, velho. Vai chegar uma hora que você vai saber que está errado, porque a planilha não vai bater mais. Você vai falar, opa, calma aí, tinha uma porteira, não passei essa porteira, então tô errado. Então você vai voltar até achar onde ele estava errado. O que vai acontecer? O cara já vai ficar meio de bico lá. Ele fica, mas cara, mas é normal, difícil. Difícil. Isso aí é normal. Mas o perigo, né? Aí acontece, você volta, você perdeu tempo.
Você vai ter que recuperar esse tempo que você perdeu. Assim como o piloto erra uma curva, assim como um piloto também passa reto numa curva, também vai voltar, também vai perder tempo. Aí é uma perca de perder o tempo, tá tudo certo. O problema acontece quando o navegador não canta alguma referência de perigo. O cara tá vindo ali pendurado, sem visão. Aí quando ele faz a curva tem uma ponte, entendeu? E o navegador não falou. O cara não tá esperando uma ponte, então ele tá vindo aqui, né? Se ele soubesse que tem uma ponte depois da curva, ele tem que tirar o pé. Claro. Então, isso para mim é uma coisa muito perigosa, que aí você tem que ter muita atenção. E hoje nos carros que a gente corre, esses carros estão cada vez mais rápidos, cara. Então, assim, a navegação tem que acompanhar. É muito diferente você navegar por um carro lento por um carro rápido. Cara, é completamente diferente. O seu tempo de reação, o seu tempo de resposta. Quando você vai cantando um regressivo para referência, que é a distância que você tá dela. Então, você vai lá, eu tô 500 metros para uma curva direita gancho, que não pode escapar porque tem um abismo. Um exemplo. Aí você vai lá, 500. Imagina num carro lento. Um carro lento eu tô lá lendo. Ó, 500 vai ter uma direita gancho, não escapa. 400. 300 vai ter uma direita... Agora você está num carro a 170 por hora, que é um carro muito mais rápido. 500, uma direita gancho, você canta a referência. 500, 400, 300, 200, 100, agora. 50 agora. Então, assim, é muito mais... O seu raciocínio é muito mais rápido, porque as coisas vão acontecendo mais rápido na nossa frente. Imagina até para ler aquilo assim, né? Como é que... Sim, sim. Você vê inteligente. Hoje a navegação evoluiu também, né? Então, assim, muito louco. Hoje você tem os tablets, né? Antigamente era na folha de papel, você fazia uma conta de regressivo. Hoje você tem um tablet ali que já te dá esse regressivo, que ajuda muito. Tem os saudosistas que falam, não, eu prefiro a planilha de papel, mas, cara, eu também preferia. Assim, eu também era desses. Eu também, até o dia que eu sentei num carro rápido como esse, num lugar, porque num estradão tá tudo certo. Agora, quando você pega lugar como é que vai, muito manhoso, com muita referência, num carro muito rápido, o seu raciocínio tem que ser muito rápido, cara. Então, assim, aí sim a tecnologia ela te ajuda, entendeu? Então você tem que fazer usufruto dela, porque, pô, não adianta, velho, é um caminho sem volta. O produto, os equipamentos evoluíram, a navegação tem que evoluir, a segurança tem que evoluir, tudo vai evoluir junto. Vai ter que acompanhar, entendeu? Não adianta. Então, é basicamente isso. A parte de navegação, eu sinto que é uma pressão maior por conta disso, porque se você errar, pode dar uma cagada grande e você tá ali, né, uma responsabilidade muito, muito grande nos seus braços e, assim, é uma questão mental. Se você perder o foco, se desconcentrar, cara, voltar é difícil, velho. E é rádio aberto o tempo inteiro. Não, o tempo inteiro. A gente tá se falando o tempo inteiro. Eu e o Lucas, a gente tem uma sintonia muito forte, assim, né? Então a gente sabe quando um ou outro tá meio fora de ritmo, tá desconcentrado. Então, vocês vão se conhecendo, né? É porque assim, cara, é normal você, depois de um tempo, perder ritmo, né? Claro. Você tá ali muito tempo fazendo a mesma coisa. Então, quando um conhece muito bem o outro, você sabe, puta, tá passando a freada, tá freando muito antes, tá? Você começa a ver que o cara não tá no ritmo certo. Só que ele não tá percebendo isso. Você entendeu? Ele não tá percebendo. E vice-versa. Às vezes o Lucas fala, cara, no seu tom de voz, eu já sei se você tá no foco ou se você não tá no foco. E no meio você começa a cantar um pouco atrasado, começa a ir... E no meio da prova você tem que ser sutil pra falar, pra não dar aquela cagada. Ó, não, mas a gente... Não, lógico que não. É porque a gente consegue voltar rápido, assim. Porque um quando puxa o outro, já... Opa, eu falo... Avisa, eu chamei de bigode, né? Eu chamo todo mundo de bigode. Eu falo, ô bigode, avisa aí. O ritmo não tá certo, velho. Vamos melhorar aí e tal. E, cara, na hora, vira uma chave. Vira a chave e vai. Nem responde. Você já vê que a chave... Opa, pum, acordei, entendeu? E a ideia é ano que vem vocês voltarem. Cara, eu não sei ainda como é que vai ser ano que vem, porque assim, como ele tá com essa carreira lá fora, porque assim, hoje pra navegar, cara, honestamente, eu vou navegar se for pro Lucas, porque é muito amigo meu e é uma coisa que, porra, pra mim, a gente tem a sintonia, é um carro top, ali. É uma questão de disputar, de poder estar lá pra disputar o título, aí eu iria. Agora, puta, navegar para outra pessoa, não tô mais nessa vibe, sabe? Aí eu iria talvez pilotando de UTV. De UTV. Só que aí para eu ir pilotando de UTV também vou ter que ver como é que vai estar o cenário no ano que vem. Para poder curtir sem ter a diferença do turbo. Eu não vou lá para falar assim, eu tô indo lá para passear nos Sertões. Não tem como. Eu passei dessa fase. Para mim já não seria algo prazeroso. Entendeu? Não é que, pô... Ou vou pra disputar. Ou vou no kart indoor brincar com as crianças. Exatamente. Porque pra mim hoje, Sertões é isso. É tentar ter uma chance de disputa. Porque, cara, assim...
honestamente, você vai mais perder do que ganhar, isso é fato, né? A chance, quantos sertões eu tenho nas costas, quanto que eu ganhei. Então, assim, você pegar qualquer um, mesmo um cara que tenha mais títulos. Só um vai ganhar. O resto todo mundo vai perder. A chance de você perder é maior do que de você ganhar. E a chance de dar errado é maior do que a de dar certo. Então, você tem que ir pra lá com tudo perfeito. Porque as coisas têm que se conectarem ali. Se tiver uma coisa errada, já era. Senão... Exato, é igual. Muito frustrante. Você depende também, do mecânico, você depende da sua equipe, você depende de tudo, cara, sabe? E outras competições de rally? Como é que elas estão no cenário? Cara, hoje, assim, como eu te falei, o TV ele tá dominando o cenário de rally no Brasil, né? Você tem alguns campeonatos, né? Tem o Campeonato Brasileiro de Rally Baja, depois eu vou explicar diferente de cada um. Você tem o Campeonato Ride, que seria como os Sertões, e você tem a UTV Cup, que é uma prova de entrada. O cara quer começar, que também tem pilotos, os pilotos tops também estão lá. Então é porque é uma prova de custo mais baixo. A UTV Cup é como se fosse um paulista. Então, assim, é uma prova só de um dia. Começando pelo UTV Cup, é uma prova de um dia, só sábado. Você vai lá com o seu carro, corre 3 voltas de 30 km, 25 a 30 km. Legal, hein? Você tem os caras ponteiros que vão se matar ali por milésimo de segundo. E você tem os caras que estão querendo começar no rally. E ver como é que é, pra sentir pro cara ver se gosta, pra ele entender. Não é aquela... depois tem um investimento todo por trás, sim, né? porque você gastaria o que gastaria num treino praticamente, entendeu? É bem mais barato você correr um dia só. E aí depois você vai pro Campeonato Brasileiro de Baja. O Campeonato Brasileiro de Baja é prova de um fim de semana, sábado e domingo. Nessas provas, tanto no TV Cup quanto no Baja, você não necessariamente precisa do navegador. A maioria anda sem navegador. A prova ela tem placas te indicando o caminho que você tem que seguir. Você tem um GPS que tem o track. O track é o rastro onde você tem que seguir. Mas para quem tá querendo... mas cara, assim... Mas não é brinquedo. É o tudão. Eu diria que o Baja é o ritmo mais forte que tem hoje. Porque você tá com um track na sua frente e você vem pendurado o tempo inteiro. Não é uma prova que geralmente o piso é um pouco melhor, a prova é mais curta, então você não tem aquela coisa de monitorar nada, é tudo que dá o tempo inteiro e acabou, entendeu? Eu costumo dizer que é como motocross, vai. Largou, prende a respiração, você solta na hora de chegar. É tudo que dá o tempo inteiro. Então o Baja é um ritmo alucinante. Aí depois você entra pro Ride. Ride são provas maiores. São provas de 4, 5 dias. Aí tem os Sertões, que é a principal do Ride. E aí sim, você precisa ter um carro com tanque extra, você precisa ter o navegador. Então é uma prova com custo muito mais alto, que geralmente é mais longe. Tem muita prova no Nordeste, tem prova lá no Jalapão. Então você tem um custo muito mais alto, entendeu? Então você tem hoje o TV Cup, o Brasileiro de Baja, o Brasileiro de Ride. E para você pilotando, você tem facilidade de escutar o seu navegador? Então... Não é porque... Eu tive essa... Quando eu fui em 2021, que eu fui com o navegador, todo mundo falava, pô, mas é agora, primeira vez... Você tá criticando ele, por que ele falou desse jeito? Porque eu não falaria assim. Eu acho que foi até mais fácil pra mim, pelo fato de eu navegar, de eu estar acostumado com a minha linguagem, tá certo que a linguagem é outra, mas, cara, como eu entendo muito o lado dele, né, eu sei que eu tava com a planilha na mão, eu acho que facilitou demais. E aí, a gente dentro do rally tem algumas zonas de radar, né? Essas zonas de radar são, às vezes, para você passar num vilarejo, que você não pode passar 170 por hora, uma criança jogando bola. Então, ali você vai passar 30 por hora. Esses lugares, todo mundo é limitado na velocidade. Você vai passar aquele trecho a 30 por hora. A hora que você passar aqui de volta nesse ponto, você pode acelerar de novo. Isso facilitou muito para mim ser navegador, porque o que acontece? Eu tinha uma repetidora do nosso GPS, que é o Stella, no caso, na minha frente. Então, quando ele apontava lá, ele mostra a metragem que você tá para a entrada desse ponto. Mostrava lá, 200 metros você vai entrar para uma zona de radar. E o navegador já cantava para mim, 200 metros tem uma zona de radar. Eu já olhava ali pro meu repetidor, eu já sabia, fazia tudo sozinho ali. Falei, opa, 200, 100, pum, entrei. Então, facilitava muito o lado dele eu saber ler aquela parte ali do GPS, entendeu? E aí, a hora que saía, ia embora. E para mim, no Ride também, no Baja que eu corro, ajuda muito, porque eu também já tenho uma familiarização com o GPS. Maior, e ali eu leio o GPS com track e tal, e para mim ajuda muito isso aí. Então, acho que facilita bastante. Qual foi o maior perrengue que você já passou? Dessas histórias todas, daquele que você falou, olha, cara, tiveram alguns, mas assim, de perrengue, eu acho que foi em 2011, no Sertões, com o Hugo. A gente teve uma pane elétrica no nosso carro e eu lembro até hoje, foi saindo do Jalapão, a gente quebrou, faltava... Naquela época corria caminhão também. Aí, então a gente quebrou, faltava 80, 90 quilômetros para chegar.
Só que acontece, como a gente teve uma pane elétrica, naquela época era tudo pro rádio, né? Parou de funcionar nosso rádio, parou de funcionar tudo. E as pessoas não sabiam onde a gente tinha quebrado. Só que o que aconteceu? A gente quebrou aqui num ponto, um trecho antes, como estava ficando muito tarde, e os caminhões foram desviados por ali. Então eles não passaram onde a gente estava. E a equipe técnica, o pessoal de trás, também seguiu esse caminho. Ninguém passou pela gente. Não vimos ninguém parado. Cara, resumo, a gente quebrou... Ao meio-dia a gente quebrou. Eu lembro que a gente foi resgatado às 5 da manhã do dia seguinte. Meu Deus. A gente ficou lá e falou, cara... E vai bater no desespero. Vai bater no desespero, porque assim, a gente e quantos comida, bebida... Já tinham passado dessa entrada? Hã? Quantos estavam já distantes cara, dessa entrada, a gente devia estar uns 30 quilômetros pra frente. Só que ali é um areião de deserto. Não, nem pra largar o carro e voltar a pé. 30 quilômetros. Aí o que aconteceu? Cara, a nossa equipe ficou procurando a gente, porque algum piloto passou por nós e falou, eu vi eles quebrados em tal ponto. Só que o ponto que ele falou não era exatamente onde a gente estava. Aí o cara veio pelo outro caminho, onde veio o caminhão, e passou pela gente e foi seguindo embora e não chegou na gente. E aí, cara, foi muito perrengue, porque assim... A gente acabou a água, aí nisso, cara, chegou no meio... Aí, não, você e ele... assim, bom, você imagina o seguinte, você tava num deserto, a gente tava num deserto no meio do nada. É. Aí, cara, meio literalmente do nada. Eu lembro até hoje, cara, foi bizarro isso. A gente passou chegou do nada, chegou uma criançada na gente, assim, tudo pelado. O molecada, o que é isso, tio? Que não sei o que, lá. A gente, daí chegou acho que eles chamavam de tio guri, era um tio deles lá, do molecado. Aí, não sei se ele é um indígena, não sei o que, ele é da região lá. E ele falou, não, cara, tem um rio aqui embaixo. Se você quiser água, alguma coisa, pode pegar água de lá. Eu falei, puta, a gente tava morrendo, de que a gente tinha zerado a nossa água. Aí o que eu fiz? Eu tirei o galão, que é do limpador de para-brisa, da água, esgotei, fui lá, enchi, tinha um galão de 10 litros lá pra gente ficar tomando água. Então, beleza, a gente tem água. Aí... O pessoal foi embora, foi anoitecendo, né? O pessoal foi embora. Eles moravam numa vilinha ali perto. Era só a casa deles. Parece filme isso, né? Filme total. Tanto é que eu perguntei pra ele, falei, cara, que hora que vocês dormem? Ele falou, a gente dorme 6h30, 7 horas, 5 da manhã estamos acordados. Porque a vida dos caras é isso, entendeu? E... Resumo, meia-noite a gente começou a ver uma luz. Porque imagina, no deserto, qualquer luzinha você vê. Muito longe. Aí a gente viu, puta, cara, deve ser longe. A equipe, cara, é o resgate. Não, foi 11 horas da noite, eu lembro até hoje. 11 horas da noite, eu olhei a luz. Comecei a olhar a luz. Ela chegou na gente 00:30. Demorou 1h30 a hora que eu vi a luz até ela chegar a gente. Quando chegou, era uma Honda Pop, sabe a Honda Pop? Cara, a areia, você tem ideia do que eu tô te falando. Na areia que a gente tava lá, ela vem até o joelho aqui, ó. Você põe o pé, era aquela fecha, areia fofa. O cara com a moto, uma pop, andando com os pés no chão. Andando assim, ó, com os pés no chão, porque a moto não tinha força nem pra sair do lugar. Que tava pior. E com uma mulher atrás. Mas tava vindo aonde? Cara, vilarejo? Vai vendo. Ela com umas 10 sacolas de um lado, 10 sacolas do outro. Que loucura. Aí eu cheguei e falei, porra, vocês estão vindo de onde? Indo pra onde? A gente tá vindo de Palmas e a gente mora a 30 quilômetros aqui pra frente de uma casa. Aí, cara, batendo papo com eles ali e tal. Ela até, pra você ter ideia, cara, ela me ofereceu comida deles ali. Eu falei, não, cara, não dá. Vai lá. Não, vai Fica, lá, porque, pô, imagina a treta dos caras. E lá, ela falou que... Pra você ter ideia, ela falou que eles demoram, em média, assim, 7 horas pra rodar ali 70 quilômetros. 7 horas. Eles vão andando a 5 por hora. E eles fazem isso, tipo assim... Uma vez a cada 2 meses. Eles vão lá para poder pegar insumo, abastece a casa e vão embora. E aí, cara, nisso a gente olhou e falou, porra, bicho, como é que pode, cara? O cara saiu com uma rondinha pop e foi lá pra... Vamos nem reclamar, né? Vamos ficar aqui esperando. Uma hora alguém vai achar a gente aqui e tá tudo certo. Vai clarear, vem um helicóptero aí. É muito interessante também o contato que vocês têm com pessoas tão diferentes, né? A gente Sim, perceber cara, como a realidade coisas que, né? é tão diversificada. Por que nem você tá falando? Isso parece muito fora da nossa realidade. Parece coisa de filme. Fala, não é possível que isso aconteceu. Sim, isso acontece. Acontece muito, cara. Assim, o rally, eu costumo brincar que, principalmente os sertões, né? É um contraste gigantesco, né? Porque ali, você tem muita gente ali que tem muita grana, porque obviamente pra estar ali tem que ter grana. Tem um investimento muito grande. E ao mesmo tempo, você tá passando pelos lugares mais pobres que tem no país, né? Teve vários lugares de largada, assim, que você largava, cara, casinha de pau a pique, e o cara nunca viu. Meu, quando desce helicóptero na largada... Que é isso? Meu, os caras acham que é um extraterrestre, velho. Nunca viram na vida. Pra você ter ideia, em Xique-Xique, é um lugar na Bahia, que, puta, sem brincadeira, você larga, você anda 250 quilômetros de areia pesada, é uma areia pior que a do Jalapão,
E, cara, você não... Lá quando tá nos 100 quilômetros de distância, no meio dela, você tem um vilarejo. Só. Cara, você fala, meu... Como é que esse cara chega Como é que esse cara veio parar aqui, velho? Entendeu? Como é que esses caras vieram parar aqui? Não tem nada perto, velho. Tipo, a cidade mais perto do cara ali é 100 quilômetros de uma areia pesada que o carro de rally sofre pra passar. Eu que vou, vai o outro na rondinha lá buscar. Então, você imagina, cara. Esses vilarejos assim não tem nem, sabe nem que é moto. Os caras, pra você ter ideia, tem casa. Quando eu corri com o Ingo Hoffmann, ele tem um instituto. Ele criou isso através dos Sertões. Ele tem um instituto que cuida de crianças com câncer, aqui em Campinas. Muito bacana. E isso partiu dele por causa dos Sertões. Ele viu essa pobreza, ele viu tudo que acontecia. Né? E eles resgatam essas famílias. Às vezes você tem no meio do nada uma criança ali sofrendo com câncer, alguma coisa. Eles resgatam, levam para esse centro de treinamento, centro de tratamento. E aí, quando a criança tá boa, eles mandam de volta. E o que acontece? Ele falou que, cara, já teve caso de o pessoal chegar no centro deles lá, que eles têm os apartamentos, né, para cada família, e eles não sabem o que é um interruptor de luz. Não sabe, cara. Não sabe que tem que apertar uma luz e vai acender uma luz. Não sabe o que é isso. Não sabe o que é um vaso sanitário. Entendeu? Então os caras vivem uma realidade que muito distante, é bizarra. Muito dura, né? E a gente passa por isso, né? Eu já quebrei em outras vezes e vi, porque sempre que você quebra, você procura algum lugar para você estar ali, achar alguém, achar alguma base ali, né? E várias vezes, cara, o cara te oferece a comida dele, te oferece, você quer dormir aqui, você quer um prato de comida, o cara não tem o que comer, mas tá oferecendo a comida dele pra você, entendeu? E aí, assim, você vê uma realidade que, é um choque, né? É um choque, realmente é um choque que existe, entendeu? A gente acha que não, mas o Brasil é muito grande, e você pensa assim, pô, vamos falar aí, eu tenho 14 sertões, né? Vamos arredondar a conta para 15. E cada sertões, você roda em média 4.500, 5.000 quilômetros pelo Brasil em lugares remotos. Então, imagina quantos quilômetros a gente já rodou por esse Brasil. Então, assim, você vê uma realidade que você não vai ver isso aí. Dificilmente alguma pessoa vai entender o que é, porque o turismo não te leva lá. Você não vai chegar no avião e falar, vou lá pra Chique-Chique, no meio do nada, num areião do caramba, ninguém chega lá. Então essas pessoas vivem uma realidade que, cara, a gente vê esse contraste, né, durante o rally. E o rally eles sempre fazem uma ação social muito forte por conta disso, né? Eles levam carreta com médico, com dentistas, como eles fazem tratamentos para essas pessoas carentes. Então é muito bacana esse outro lado do rally, entendeu? Esse fundo social que tem também, né? Tem também, porque é muito bacana. E deixa eu te fazer mais uma pergunta. Para se viver disso, em termos de, por exemplo, na competição, quanto que ganha a premiação, assim, como é que funciona? É assim, ó, hoje, no rally, você não tem uma premiação da prova, né? A prova não te premia. Então você depende dos patrocinadores, né? Então, assim, se você conseguir um patrocínio que banque a sua conta e sobre alguma coisa, legal, beleza, show. Você vai conseguir viver disso. Só que assim, são pouquíssimas pessoas que conseguem. Hoje, você pega, por exemplo, um exemplo básico, o pessoal de moto, tem muito cara de moto profissional que vive disso e tal, beleza. Nos UTVs, você tem algumas pessoas, equipes profissionais também, estão ali na ponta, e nos carros são poucos. Você pega, por exemplo, o Lucas, eu acho que é um cara que conseguiu furar uma bolha que poucos conseguiram. Então, o Lucas hoje, ele não gasta mais um centavo com o rally, pelo contrário, ele tem salário. Ele consegue ganhar. Ele tem salário da Toyota, ele tem ali um patrocínio da Red Bull e tudo mais, só que ele conseguiu furar uma bolha e para isso ele teve que ir para fora do Brasil, entendeu? Tá. Foi um destaque que ele teve lá fora que abriu essas portas para ele. Só que existem, para você chegar lá, não é muito difícil porque, assim, primeiro, para você começar, você tem que ter a grana. Ninguém vai chegar para você sem saber quem você é. Vamos lá correr. E acreditar em você, assim, como é que é? Porque não é um investimento vou bater na pequeno. Porta e falar, não, cara, eu sou muito bom, eu sou muito rápido, quero que você me patrocine. Vamos. Não, dá. Então, primeiro, você tem que gastar para ele. Gastar. Então, é a sua fase de investimento. Só que a sua fase de investimento é um investimento muito alto, entendeu? Eu sou um caso que posso falar bem por isso, porque, assim, quando eu comecei no rally, eu não tinha condições financeiras. Eu sempre tive uma condição ok, boa. Não posso reclamar disso. Mas que realmente o investimento é muito grande. Eu não tinha grana para ir lá e correr de rally. Não dá, entendeu? Tipo, vai faltar... Se eu injetar o que eu preciso aqui para ganhar, vai faltar do outro lado. Então, essa conta não equilibrava. Então, assim,
eu tive parceiros que conseguiram me levar até onde eu tô hoje, entendeu? Só que eu comecei navegando. Então, navegando, eu comecei recebendo. O navegador não paga, o navegador recebe. Ou ele corre de graça, aí é a opção dele. Então, eu comecei recebendo no rally. Então, eu sou um privilegiado, graças a Deus, conseguia entrar no rally dessa forma. Aí, em 2020, eu tive essa parceria com a Polaris e tem um parceiro, que é o Deninho Casarini, que é da Casarini, tem loja de UTVs, jet skis e tudo mais, e onde eu trabalho é parceiro meu. E aí, ele abriu essa porta para mim e falou, não, cara, você tem potencial, você vai correr, quero ver você Legal. correndo. E aí ele me ajudou muito nesse início. Então o Lucas também me ajudou muito, outros amigos, o Rodrigo Achê, que é um amigo nosso também. Esses caras me ajudaram com patrocínio, me ajudaram com apoio. E aí eu não precisei botar tanta grana no bolso, consegui, dá pra eu correr dessa forma. E comecei correndo. Aí, como eu comecei a ter bons resultados, aí vai ser mais vieram fácil. vindo Aí os outros apoios. Aí, conforme vieram outros apoios, eu fui aliviando esse lado. Pô, Deninho, agora eu já consigo... Aqui, já consigo assim. aqui, ó, tô com a Pneu Store, que são um parceiro meu, a Polaris e tal, eu já consigo correr com as próprias pernas, então, pô, o cara me ajudou lá atrás, hoje ainda continua me ajudando, mas de uma forma mais tranquila, não precisa, né? E aí foi a forma que eu consegui entrar no rally e performar. Então hoje eu tenho os parceiros, né? Só que, você vê, é um caminho que foi construído... Também de pouquinho em pouquinho você vai trás, indo. Então eu sou um caso atípico aí, né? Então, existem outras pessoas que, cara, estão hoje com grana para correr e põem uma grana no bolso? Tem um monte. Só que eles tiveram que bancar essa conta lá no começo. Então é um cara que já vem de berço, já tem agora. O cara já tem grana. É igual você vê, tá bom, vamos falar da Stock Car. É a mesma coisa, cara. Tem cara que hoje tem salário lá, tá ganhando uma grana e tal, vive disso. Beleza, mas... ele não caiu de lá de paraquedas. Ele teve que investir no começo e tem que ter uma família com grana, com estrutura. Começou no kart, vai gastando... Pra colocar... Quanto dinheiro esse cara colocou pra conseguir chegar lá? O retorno depois. Entendeu? Então, existem caminhos, entendeu? O meu caminho é um caminho atípico, né? Agora... Mas é um caminho possível, entendeu? Sim, assim, isso claro que é legal. Se eu conseguir, outras pessoas conseguem também. É um caminho possível, exatamente. Possível. Agora... é você saber trilhar o caminho certo. Eu, quando comecei navegando, nunca imaginei que um dia estaria pilotando. Pra mim, é fora da curva. Nunca imaginei. Calhou que você fez os dois. Calhou os dois. Exatamente. E tive bons resultados nos dois, que eu me sinto muito privilegiado por isso. Pô, consegui ser um bom navegador e um bom piloto. Então, pra mim, isso é muito gratificante. E você navegar, você aprende muito também, né? Então, tem toda a escola da moto, tem toda a escola da navegação. Isso acabou me transformando num piloto que eu sou hoje. Então, isso tudo me ajudou. Agora, quando a gente fala, por exemplo, você está falando de viver disso, vamos falar do Lucas que teve uma carreira lá fora. Você falou que ele furou a bolha, né? Ele furou a bolha. Agora, eu acompanhei a carreira dele desde o começo. Então, eu sei o quanto ele investiu, não de dinheiro, o quanto ele investiu como pessoa, como profissional. Porque, assim, uma coisa que eu vejo acontecer muito em todo o esporte, não é só no rally, as pessoas exigem muito assim, mas o rally o pessoal não leva a sério, o patrocinador não leva a sério, mas às vezes o próprio piloto, o próprio atleta não leva o esporte a sério, velho. Eu já cansei de ver lá atrás, o cara ficou em terceiro, vai pro pódio. Não, eu tenho um compromisso, preciso ir embora. O cara não vai pro pódio. Eu falei, bicho, qual é o profissionalismo que você tem aqui? Você tá levando o esporte a sério? Quer dizer que você tem um troféu para receber, você tá ali no pódio e você vai pra casa, velho? Isso é um compromisso seu de trabalho. Isso é um compromisso seu de trabalho, porra. E outra, não é ir pro pódio de chinelo, não. De bermuda. É pra ir pro pódio de macacão. Mostrar que você quer ter um parceiro depois. Você é um cara profissional. Você tá botando uma marca no seu peito. Você tem uma marca no seu peito, exatamente. Então não dá pra você ser amador. Então assim, tem muita gente que quer... mas muito difícil. O patrocínio não vem, porque não sei o quê. Mas também não leva esporte a sério. O Lucas é um cara que sempre levou o esporte a sério. Eu aprendi muito isso com ele. Nós dois sempre levamos a coisa a sério. Então, assim, com respeito. O cara tem grana? Beleza. Mas o cara tem talento, não é só a grana, entendeu? Porque tem que ter as duas coisas. E soube tratar o esporte com profissionalismo. Então, o que ele fez? Ele procurou uma empresa para cuidar da carreira dele. Bom, calma aí, eu sou um atleta. Preciso cuidar da minha carreira, da minha imagem, da minha carreira. Botou a carreira dele na mão de uma empresa, porque ele tinha condições de fazer isso. Se profissionalizou e essa ali empresa mesmo. ajudou ele a alavancar. Ele tem hoje os parceiros dele, acho que é a Reunion, que ajuda muito ele nisso. Então, a carreira foi abrindo as portas para ele. E hoje ele está onde está. Por quê? Porque ele leva a coisa a sério, leva a coisa como profissional, entendeu? Tem talento.
tem humildade para estar ali fazendo a coisa acontecer, entendeu? Respeito ao esporte, o comprometimento que você tem, Sim, né? porque tem um monte de cara bom com dinheiro. Tem um monte, velho. Mas aqui tá, tipo... Agora, como é que você trata o esporte que você tá, entendeu? Você leva ele a sério? Então, como que você conduz a sua postura? Até para falar do esporte, igual eu tô aqui falando com vocês. Como você leva isso a sério? Ou é tudo na farra, é tudo na brincadeira? Tem um monte de cara, eu já vi cara rápido, que acha bonito, fala assim, não, beleza, tô aqui de noite, tá tomando uma cerveja. Eu falei, pô, bicho, tá louco? Que atleta é esse, pô? Não existe Tá bom, isso. você pode ser bom, velho. Você pode ser bom. Mas uma empresa séria não vai botar, estampar a marca dela no seu peito, porque você não leva. Do talento e o esforço, né? Você não leva a coisa a sério. Pô, tem hora pra tudo, né? Se você tá ali por hobby, eu respeito. Tudo bem, eu sou o hobby. Como a maioria tá ali por hobby. Então, cara, se o cara quer tirar as férias dele durante o rally e quer levar aquilo como um hobby, vai. Cara, perfeito, tá tudo certo. Mas existem os dois lados, né? Existe o cara que tá ali para profissional, o cara que tá ali para fazer carreira, e existe o cara que tá ali porque é o hobby dele, ele tem grana para gastar, ele quer curtir. E não tá errado nenhum nem outro, entendeu? O que tá errado é o cara que é bom, se diz profissional, quer o resultado, mas não leva o negócio a sério, entendeu? O cara não tem profissionalismo, não cuida da própria imagem, não cuida da forma que ele trata o esporte, entendeu? Isso que é uma coisa que eu acho errado. Fala, pô, bicho, leva a coisa a sério. Não adianta... A gente cobra muito os organizadores, a gente cobra muito o pessoal, pô, mas tem que fazer um pós-descendente, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente cobra demais, porque tem que cobrar mesmo. Cadê o outro lado? Só que você tem que fazer a sua parte, né? Você tem que fazer a sua parte. O esporte só vai divulgar dessa forma. E eu acho que, assim, o ponto do Lucas estar conseguindo fazer uma carreira fora é um ponto muito positivo para o esporte agora, para o momento do esporte. Porque se ele conseguir, vamos supor, ganhar um Dakar, que hoje é uma coisa que há pouco tempo atrás ninguém nem sonhava que um brasileiro poderia ir lá e disputar um Dakar. Hoje ele é um cara que tem chance de ganhar o Dakar. E se ele ganha, que é o Dakar hoje é o esporte dentro do rally mais divulgado, ele fura uma bolha, cara, e vai atingir outras pessoas. E aí as pessoas vão começar a conhecer o esporte. Foi assim com vários outros, né? Sim. Você pega quando o Medina ganhou o Mundial no surf, tem muita gente que não acompanhava surf. Hoje todo mundo sabe que no skate, essas coisas que vão exatamente, skate, terminando mais. Então, o Guga no tênis, lá atrás. Então, assim, são pessoas que, através de uma carreira lá fora, conseguiram fazer o esporte aqui dentro ser divulgado. E as pessoas começarem a valorar mais o esporte aqui no Brasil, né? Claro. E ter mais investimento, e aí mais estrutura você vai trazer e mais tudo investimentos, os patrocinadores vão entrar com vocês, que vai ter uma visibilidade maior, você vai ter que poder entregar, né? Porque quando você tem patrocínio, você tem que entregar de volta, né? Então, é isso, estão investindo em você, então você tem que devolver, tem que devolver, lógico. Põe a cara tapa e vamos. Bora fazer um bate-bola rapidinho. A primeira coisa que vier na sua cabeça, você responde. Bora. Fechado? Um esporte. O rally. Uma conquista. Os Sertões. Qual? O 2019 foi o primeiro, né? Uma frustração. Uma frustração, cara, foi os meus Sertões de 2021, onde eu fiz da forma errada. Isso foi uma frustração. E o momento inesquecível foi aquela primeira largada? 2010, a primeira largada dos Sertões, que foi aonde... Foi a realização do meu primeiro sonho, que era botar o pezinho dentro dos Sertões, né? Que é a nossa Copa do Mundo. E aí, depois veio o título. Mas com certeza aquela primeira pisada lá dentro... Você lembra até hoje? Lembro, como é que era? Lembro até hoje a sensação que eu tive. Meu pai estava ali do meu lado. E eu lembro que até comentei com ele assim, na época, porque... Quando eu falava que eu era moleque, né? Eu falava pra ele, pai, pô, um dia eu quero estar lá nos Sertões, é meu sonho. E ele, como pai... Tentava dar uma quebrada naquela expectativa, sabe? Tipo assim, também não frustrar a criança, né? Filho, pô, eu entendo, tal, mas, cara, isso é esporte pra milionário, que não sei o quê, tal. Ele não tirava totalmente meu brilho, mas tentava baixar um pouco a expectativa, porque eu falava muito disso, entendeu? Eu falava muito, então, ele sempre, bom, beleza, que bacana, mas tentava me trazer pra realidade. E aí, quando eu tava lá, ele tava do meu lado, eu lembrei disso aí, falei pra ele. Falei, você lembra que você falou lá atrás pra mim, que você, pô, tudo bem, o Sertões é muito bacana, mas é esporte pra milionário. Pois é, hoje eu tô aqui, tô largando. Então, eu acho que isso foi um momento bem marcante pra mim, que vai ficar pro resto da vida. O seu pré-prova preferido, pré-treino preferido, assim, aquele dia antes? Cara, pré-prova.
Eu acho que também vai ser o primeiro dia dos Sertões, né? Acho que é onde a gente tá ali envolvido e tal, cuidando da parte toda a parte burocrática, né? De pré-largada ali, você tem muita coisa para fazer antes de começar. Eu acho que isso daí é nossa preparação principal, né? Então, acho e que um day off? O day off é com a família, né? Cara, eu curto muito pegar com a família, assim, e sair pro meio do mato, porque eu gosto do mato, não adianta. Eu vou pro mato. Mas aí é mato. Não, mas aí porque você tá sempre no mato. Eu falo assim, ó, a gente passa por vários lugares, só que você passa mato, rápido, aí você quer. Você fala que nem os canyons. Você fala, puta, que lugar espetacular. Inclusive, quem quiser, pesquisa aí que vocês vão se surpreender, cara. Quando eu vi lá, eu falei, não é possível isso aqui no Brasil, cara, nem sabia. São os canyons do Viana. Cara, é maravilhoso. Só que eu passei lá no puta pau. Viu que tinha. Eu vi que era lindo, mas eu não fui curtir. É diferente. Você quer tirar aquela foto? Tanto é que eu falo, um dia eu tenho que voltar lá pra curtir o lugar, né? Daí sim entra a família. Porque você pensa, puta, eu quero trazer meu filho aqui pra conhecer, quero trazer minha esposa aqui pra conhecer. Você fica com isso na cabeça. Então, acho que é a hora que eu falo, vou voltar pra terra, mas sem compromisso de nenhum esporte. Eu vou lá pra curtir, ter meu tempo livre e curtir o lugar. É isso. E a principal qualidade de um piloto? Acho que falar uma é difícil, cara, mas acho que assim, o cara ter a humildade, principalmente, de saber que, você pode estar no auge hoje, mas é muito difícil se segurar aí. Você nunca tá bom o suficiente, você sempre tem que evoluir, né? Então, acho que essa humildade é muito importante no piloto e eu acho que, cara, o cara ter foco, né? Acho que qualquer esporte é a questão do foco. É o cara poder levar aquilo a sério e fazer. Porque para você ser um bom em qualquer esporte, você tem um caminho a trilhar, né? Você vai pro triatlon, você tem lá as suas preparações que você tem que fazer, você tem que abrir mão de um monte de coisa. E no rally é a mesma coisa. Você tem toda a preparação que tem que fazer e abrir mão de um monte de coisa para você ser bom, né? Então é isso. Você tem alguma mania durante a prova? Durante a competição? Não dá tempo. Não, alguma coisinha? Cara, eu tenho. Tá vendo? Eu tenho, assim... Eu tenho uma mania de... Como que eu posso explicar? É muito difícil. Mas o pré-largada, antes de... Quando você tá ali com o capacete, que tá aquela ansiedade batendo a milhão, até largar você fica muito ansioso, né? Coração a mil e tal, até a hora que larga. A hora que não larga, desce. Mas eu tento, pra eu me colocar num hiperfoco, eu tenho uma mania, cara, de fechar o olho e morder muito a boca, assim, tipo uma raiva, assim, sabe? Eu tenho essa mania, não sei por quê. Eu fecho o olho e boto uma pressão, assim, pra dentro... E quando tá ali 30 segundos pra eu largar, eu fico um tempo nessa concentração, assim. Fecho a boca, tanto é que já tem alguns takes, o pessoal que pega meu assim com a boca fechada, mordendo o beiço, assim. Vamos tentar achar um take desse. E aí eu fico ali uns 20 segundos, 30 segundos, aí quando eu vejo, aí eu abro, parece que entra num transe, assim, sabe? É uma coisa minha, isso é um gatilho meu. É uma mania. É um gatilho meu que funciona, entendeu? Então eu tenho essa mania de fazer isso. Um ídolo no esporte? Eu o Ayrton Senna, né? Ele, pra mim, não tem nem o que falar. E o Kaique no esporte? Kaique do esporte eu acho que é um entusiasta que tá buscando sempre a máxima performance e trabalhando para que isso não acabe, né? Para que isso continue e perdure, que acho que é o objetivo de qualquer piloto, qualquer esportista. Enquanto eu puder, eu vou estar trabalhando para que eu possa estar progredindo e para que eu possa estar sendo exemplo para as pessoas que também estão querendo começar, né? Como eu comecei de uma forma diferente, eu gostaria de que as pessoas tivessem isso como exemplo, que é possível, entendeu? Então, acho que é isso. Com certeza. Muito Maravilha. obrigada por esse papo. Cacau. Gente, foi agradeço. bom demais. Tenho certeza que Não vocês percam. gostaram também. Então, continua seguindo a gente. Se você não segue, por favor, comece agora. Muito obrigada. Muito feliz por você estar aqui. Eu viu? que agradeço. E por disseminar o esporte aqui. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Que o pessoal Maravilhoso, comecem a muito acompanhar mais, gostem do Rally. E eu agradeço demais pela oportunidade de estar aqui. Para mim é muito bom poder falar de Rally. E principalmente com pessoas que não conhecem tanto da prova, Pois né? é. Então, Exato. é bom trocar essa experiência. É uma curiosidade muito grande. Obrigada, viu? De eu verdade. Que agradeço, gente. Obrigado. Obrigado a vocês. Beijo, Até a próxima. gente. Até a próxima. Fomos!